tudo bem? Bem-vinda a mais um vídeo desse canal e hoje eu estou muito animada porque eu vou resenhar com vocês o livro da Isabel Allende, A Casa dos Espíritos. E, gente, eu trouxe esse livro pra fazer uma resenha com vocês porque eu quero discutir tanto esse livro como coisas que aparecem aqui que eu quero falar como eu preciso. E aí, através desse livro, eu consegui encontrar brecha pra gente comentar sobre essas coisas, beleza? Então, antes de tudo, vem me seguir no Instagram, eu também tenho uma loja de papelaria muito bonita, muitas coisas lindas. E também Seja uma Quimérida. Eu estou lendo esse livro com o clube de assinatura aqui do canal. A gente tem um clubinho do livro que a gente lê e faz discussões num meeting, assim. E aí esse aqui foi o livro que eles votaram, né, porque a gente faz tudo com votação. E esse foi o livro que eles votaram e a gente tá lendo. E eu li através do grupo, eu acho que eu não leria agora se não fosse o grupo. Eu gostaria de convidar você pra comentar aqui, você leu ou não leu, o que você achou? Ajuda muito demais mesmo pra você comentar. E deixar um like, sério, de verdade, ajuda pra caramba. Então não esqueça de deixar um comentáriozinho ali pelo que você achar, coisa que eu vou me discutindo aqui. Pode comentar ali, pode comentar várias vezes e ajuda bastante aqui. E, gente, antes de fazer a discussão com o grupo, eu queria vir conversar com vocês. E esse vídeo aqui, ele vai ter duas partes. Vai ter uma parte onde eu vou falar sobre o livro sem spoiler nenhum. Fica tranquilo que você não vai pegar spoiler. Quando eu tava lendo esse livro, eu tava em 80%. E eu fui ver um vídeo de resenha, porque eu falei, agora eu não vou pegar spoiler, né? Só vou ver como é que é as percepções das pessoas. E eu tomei spoiler, cara. Eu tenho... Tomei spoiler na resenha quando eu tava lendo 80% do livro. Gente, vocês têm uma noção. Não vai ter spoiler, fica tranquilo. Mas vai ter uma outra parte que vai ter spoiler. Só que eu vou avisar você e você também vai poder ver na progressão aqui do vídeo, na linha de tempo aqui, porque eu vou mostrar pra vocês. E aí você pode assistir esse vídeo só a parte sem spoiler, daí depois voltar aqui quando você leu. Ou se você não se importa com spoiler, né, pode ficar aí que eu vou conversar sobre bastante coisas interessantes aí que tem nesse livro que dá pra gente conversar. Então, cara, esse livro foi surpreendente, assim, sabe? Teve vários mistos de emoções. É um livro, assim, quando eu peguei, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse livro foi na biblioteca da escola. E tinha uma outra capa, era um velhinho com uma criança do lado. E A Casa dos Espíritos eu sempre achei que fosse um livro de, sobrenatural, uma casa fantasma, um negócio assim. E não é, gente. É um livro que a Isabel Allende, a família dela estava ligada intimamente com a política do Chile. E aconteceu que ela resolveu escrever essa história como se fosse uma romantização do que alguma coisa que pode ter acontecido na vida dela. Então, assim, a gente vai acompanhar essa família através de gerações. Então a gente conhece primeiro crianças, e essas crianças vão casar, ter filhos, não sei o quê. Então, assim, vai acompanhar realmente o processo da vida dessas pessoas. Vai ter várias coisas que vão acontecer, vai ser geração de várias pessoas. E assim, é uma história de família também. Então a gente vai ter mães, vai ter filhos, vai ter relações de pais e coisas assim. E essa relação e essa família começa desde antigamente. Então, não fala exatamente aqui a data, não fala exatamente aqui o local onde ele se passa, só que através da autora a gente pode saber que se passa no Chile, que fala sobre o deserto Atacama, se fala sobre a capital Santiago. Em determinado momento histórico ela vai fazer algumas referências aqui, ela não vai falar diretamente, você tem que caçar no Google pra você conseguir saber do que exatamente ela tá falando. Ela vai falar de um poeta, ela vai falar de um presidente, ela vai falar sobre várias coisas que vão acontecer que aconteceram realmente no Chile. Então fica esse negócio, o que será que aconteceu? Será que foi real? Será que não é? Fica aí, esse aqui é um livro de ficção, mas, né, não sabemos, né? E assim, eu acho muito interessante porque a melhor forma de você contar uma verdade, às vezes, é você contando uma mentira. Às vezes você escrevendo sobre uma ficção, uma mentira que vai falar sobre a realidade. Tem essa carga muito poderosa através do tempo. Então, assim, a gente tem coisas lá de 1900 e pouco, que é mais ou menos, eu imagino, quando começou essa história. Então, muito antigo, coisas que... E assim, eu tenho a impressão de que os países sul-americanos, a gente sofreu, não foi exatamente a mesma coisa, mas teve muitas coisas parecidas. Então, desde o começo, quando veio os exploradores, massacre indígena e todos os problemas de preconceito, e todas as coisas que aconteceram na gente como nação desde o começo, meio que similares com os nossos irmãos vizinhos aqui da América Latina. Então, coisas que vão acontecer nesse livro aqui, a gente pode muito bem olhar isso e falar, caralho, isso aqui aconteceu no Brasil também. A gente já viu isso, eu já estudei sua história sobre o Brasil. Então é muito interessante porque você pega um livro onde não tem exatamente uma cidade, não tem um país, não tem nada, e você consegue identificar como... Assim, alguns acontecimentos aqui poderiam livremente se passar pelo Brasil. Então é interessante ter essa carga histórica desse livro numa escritora do Chile que escreve muito bem. É um livro de realismo mágico, a minha mão está doendo
eu não vou ficar segurando esse livro. E é um livro de realismo mágico, ou seja, realismo mágico é quando a autora, ela traz uma forma um pouco fantasiosa num acontecimento real. Então, realismo. Ela vai contar sobre acontecimentos reais, sobre coisas feias, coisas macabras, tem gatilhos, cuidado. Tem gatilhos contra a violência contra a mulher, tem gatilhos contra a tortura. Tem uns gatilhos bem fortes aí. Então, fique atento se você é mais sensível a esse tema. E aí, gente, o realismo mágico, ele vai trazer uns pontos de místico. Então, assim, o nome do livro dá a entender que é uma coisa mais mágica, alta fantasia. Só que não é. É um livro, assim, de realmente... Ele vai contar essa história dessa família mais real possível e vai ter alguns elementos ali que são fantásticos. O cabelo da menina é verde, ela nasce com cabelo verde, e assim, é verde, o cabelo dela é verde. E assim, você pode imaginar qualquer coisa, mas o cabelo da menina é verde, pra isso é normal, não foi tintura, ela nasceu com o cabelo verde. Isso a gente sabe que não existe. Tem esses pontos, assim, que são mais fantasiosos, umas coisas que flertam muito com o desconhecido. Eu achei isso muito interessante. A escrita é uma escrita muito poética, é uma escrita, assim, que essa edição aqui, essa tradução eu achei muito bacana. No começo você pode sentir um pouco diferente se você acabou de sair de um livro com uma escrita mais direta pro público jovem, porque aqui ele é um livro de romance muito bem escrito, então ele tem uma linguagem então um pouco mais sofisticada, mas não aquela coisa que vai te travar, e os capítulos são muito longos, então tem 50 páginas mais ou menos cada capítulo, mas é um livro que acontece muita coisa, gente, são mais de 80 anos que vão passar ali nesse livro, então muita coisa vai acontecer. Ao virar de página você vai ver as histórias mudarem, coisa vira do avesso, e isso que vai acontecer, várias coisas assim, e existe também spoilers no próprio livro, então o livro ele é contado como se fosse uma lembrança de alguém. Então essa pessoa tá contando sobre essa família. E às vezes ela vai dar uns pontos assim, e aconteceu, mal sabia que eles nunca mais iam se ver. Então tipo assim, umas coisas assim, sabe? Que é tipo um spoiler da própria história. E é interessante porque eu li ele mais ou menos 50 páginas por dia. Foi uma leitura, assim, que não foi uma coisa rápida, eu não fiquei, meu Deus, eu quero acabar, porque meio que a gente já sabia mais ou menos pra onde que ir. Mas mesmo assim, tem uma surpresa ali depois dos 80%, vai rolar um negócio ali. E aí eu fui lendo mais ou menos 50 páginas por dia, que é a duração de um capítulo. É um livro, assim, que muitas histórias vão se encerrando e vão começando, são personagens muito interessantes e muito tridimensionais. Então a gente tem, assim, a matriarca dessa família, que... Tô tentando fazer essa resenha sem falar absolutamente nada, porque é muito interessante. Se você não sabe de nada, você lê o livro sem saber de nada, igual eu, né? Me surpreender desde o primeiro capítulo. Então a gente tem a matriarca dessa família, que ela tem essa pegada mais mística, essa coisa mais de espíritos e coisas. Eu acho que a Casa dos Espíritos chama a Casa dos Espíritos por causa que essa casa que vai acontecer muitas coisas. É como se a casa que vai acontecer, que vai ser construída ali, é uma casa que mais ou menos parece realmente o personagem. Então ela vai aparecer e ela vai abrigar e ela vai ruir e assim, vai acontecer várias coisas nessa casa que parece realmente o personagem. E assim, tem esse ponto místico, tem uma personagem no livro que ela é muito ligada à mediunidade. Então ela vai falar com espíritos, ela vai ter essa coisa de prever o futuro, ela vai ter esses lances, essa coisa assim. E é uma coisa assim que é a característica dessa personagem em específico. Então assim, vai impactar nos outros, mas não assim, aquela coisa pra ser um livro de fantasia, sabe? É uma personagem que tem essa sensitividade, essa sensibilidade com o outro mundo, com coisas assim. E ao passar do livro, vai tendo esses spoilers, né? Que a personagem vai ver o futuro, vai ter os spoilers dela mesmo. E vão ter coisas que vão acontecer através disso. Eu achei muito bacana. É um livro, assim, gente, que eu terminei e eu fiquei com um gosto meio azedo na boca por causa de umas coisas que aconteceu ali no último capítulo, que eu vou contar na parte dos spoilers. Mas eu achei uma leitura muito válida, indico muito pra você, se você quiser um livro, assim, que vai contar sobre um país vizinho da gente, que aconteceu coisas bem parecidas que aconteceu com o nosso. Essa coisa, assim, o livro foi escrito, ele foi publicado no ano de 1988. Então, assim, algumas abordagens desse livro aqui, a gente meio que já evoluiu socialmente nessa discussão social, que assim, não é mais assim que é, não é assim mais que percebe o mundo, não é assim que trata as pessoas. Então tem essas coisas que eu vou falar mais na parte do spoiler. Leia com o pensamento de que é um livro de 1988, entendeu? É uma coisa mais passada, mas é um livro muito interessante, vai agregar bastante na sua bagagem literária, e por isso que eu estou trazendo ele aqui, porque, né, bem bacana. Então a partir de agora eu vou falar sobre spoiler, então se você não leu o livro pode fechar o vídeo aqui agora. E se você quer ler spoilers e quer umas coisas assim, gente, eu preciso falar desse livro. Então fica aqui no vídeo, que vai ter spoiler, vai dar um tempo aqui pra você fechar o vídeo. Mas vamos lá. Então, galera, esse livro. Umas coisas que eu achei muito interessante, que eu gostaria de pontuar com vocês, é que a minha personagem preferida do livro na história inteira, assim, deslavadamente, foi a Clara.
A Clara Clarividente foi a personagem, assim, realmente brilhou. Quando ela aparecia no livro foi quando ela brilhava pra mim. E só que mesmo assim eu achei interessante que todos os personagens desse livro, eles têm esse ponto de que eles são humanos. Então ela tem uma carga muito humana pra eles. Então o Esteban, que é o vilão da história, o grande vilão dessa história, ele ainda tem algumas partes que eu achei que ele ia ser muito mais vilanesco do que ele foi. E outras partes eu me surpreendi com quão ruim ele foi. E eu achei interessante essa personagem trazer essas camadas pra esse personagem. Então assim, o Esteban, eu vejo ele como um homem, o típico homem que foi criado em 1900 e pouco. E assim, era o herdeiro do negócio. Ele teve uma criação já que a mãe já ficou meio ausente. A gente sabe que a mãe ficou meio ausente. Então, ele não teve nenhum tipo de ensinamento social, ele não sabe como lidar com os próprios sentimentos, ele não sabe lidar com frustração. Ele é aquele tipo como que não sabe lidar com frustrações nenhuma, não sabe lidar com o que ele sente, então ele vai extravasar tudo. Tudo ele tem essa crise de raiva que é um saco. Hoje em dia a gente fala, meu, pelo amor de Deus, vai procurar uma terapia, para com isso. Ninguém é obrigado a aguentar suas bobagens. E assim, como ele sempre foi o herdeiro, o homem da família, ele pode fazer o que ele quisesse, porque as mulheres ficavam, ele é um homem mesmo, né, coitadinho. Não, não é assim, né, pelo amor de Deus, né, ninguém é obrigado a ficar aguentando gente sendo chilique toda hora. E assim, nossa, todos e chegava umas partes que eu dava risada, então, tipo, ele quebrou o telefone pela 10ª vez com a bengala. Eu falava, gente, terapia pra esse homem. Mas naquela época, né, terapia, o que era terapia, né? Esse cara, ele tem essas coisas, eu acho que por ele realmente ter tido essa educação de que ele pôde tudo, ele transformou nesse monstro porque ele não teve alguém ali que ensinasse. Ele meio que falasse, olha, cara, não é assim que se faz, não é assim que você trata as pessoas. Então, ele realmente acabou um momento que ele sentiu desejos sexuais e ele foi ensinado de que ele tinha que satisfazer os próprios desejos. Virou um estuprador em massa. E, mano, que partes agoniantes de ler, sério. Teve algumas partes aqui que... Ai, as partes que falava, as estocadas do amor, não é amor, é violência, socorro, gente, que agonia disso. E assim, só que eu achei que no final a redenção dele, não engoli mesmo, porque o que eu tive a impressão é de que ele foi fazendo merda a vida inteira dele e quem realmente se fudeu com as coisas foram as pessoas em volta dele. Às vezes isso acontece na vida de monte, mas assim, não é justo você terminar o livro achando que é legal, que é harmonioso, mas essa parte do final eu vou falar mais depois. E assim, eu achei que não foi justo. Eu achei que, por exemplo, a Clara... Nossa, quando a Clara falou que ia casar com ele, eu queria... Nossa, eu comecei a gritar. Eu falei, não, amiga, não. Você vê tanta coisa, amiga, pelo amor de Deus, vê que tá entrando uma bosta aí. E depois... Só que eu achei que ele ia ser um marido muito pior do que ele foi. Eu achei que ele ia realmente trancar ela e falar, agora você não vai falar com mais ninguém, você não vai fazer esse negócio de vidente, não vai ter nada. Mas ele deu liberdade pra ela. Então, assim, eu meio que entendi que ele não era sádico, ele era só ruim, entendeu? Ele tinha essas crises, e daí depois quando ele bateu nela, a única vez ela meio que, virou, falou, aqui não, filho, aqui não. Mas mesmo assim, ela ficou lá, passando a mão na cabeça dele, depois de morta, ela ia lá, ai meu Deus, pelo amor de Deus, sabe? O seu marido ajudou a vir uma porra de uma ditadura que vai matar os seus descendentes, então para com essa merda, assim, sabe? Ai, que ódio, eu queria realmente alguém desse um tapão na cara dele e falava, pelo amor de Deus, para de ser retardado, sabe? Que ódio. Eu não aceitei essa redenção dele, então, depois de velho o cara tudo bem, vai morrer tranquilamente, enquanto, tipo, o filho dele morreu torturado. Mano, eu achei isso... Nossa, eu não consegui, sabe? Eu achei que essa visão, assim, essa romantização no final, pra mim foi meio foda. E eu fiquei com muita dó, principalmente do Jamie, o filho dele. Então, claro que os filhos dele, eu acho que tem uma parte muito interessante que a Clara fala, a nossa família não tem doido, né? Na mentalidade da época, todo mundo tem um pouco de esquisitice. E assim, o Esteban, ele é a figura da extrema direita, e os filhos dele são esquerda, extrema esquerda e centro, assim, né? O Jamie, eu imagino que ele seja uma pessoa da figura de centro. Então, até os últimos minutos ele tava achando que tava ok, que não era pra usar violência, que esses extremos aí, não sei o que aconteceu. Ele foi um dos primeiros a sofrer as consequências da extrema direita, que, né, ele achou que não ia chegar a esse ponto e, acabou engolindo ele. E eu fiquei com muita dó, porque, por exemplo, o Jamie, ele meio que viveu a vida inteira dele em sofrimento. O que esse cara foi feliz? Mano, ele não foi feliz nunca na vida dele, assim. A infância, a Clara, que era a minha personagem preferida, que é a Clara, foi uma mãe completamente negligente, então ela não educou os filhos, nem a Blanca que ela criou, que ela ficou com ela não conseguiu criar a menina. Aquela parte que a Blanca fala, mãe, eu menstruei faz 1 ano. E a mulher tá indo ensinar as coisas, falando, nossa, amiga, pelo amor de Deus, você vive no mundo da fantasia, realmente, né? Às vezes não tá dando uma chacoalhada nela, se bem que mais pro final ela realmente deu uma acordada na vida, mas já era tarde, porque, você criou 3 filhos, né, gente? Você não fez absolutamente nada pra criação dos seus filhos, né, amiga? Pelo amor de Deus, né? Graças a Deus que eles saíram pessoas boas, né? Porque, né, deixar ele jogado assim, né, só conversar com os
quem tá morto, não vê quem tá vivo. E eu achei que realmente, a Clara, ela ficou passando muita mão na cabeça e muito negligente com os filhos. Eu não gostei muito dessa parte, assim. Mas é a época, né? A esperada dela ter filho, não era uma pessoa muito materna, então, assim, né? Foi o que foi. E uma parte que eu achei muito interessante, que a gente tem 2 personagens que eu interpretei como LGBT nessa história, que foi a Ferula, que eu imagino que ela realmente tem ela se apaixonou pela Clara também, né? Então ela realmente, assim como o Esteban, a Ferula, irmã do Esteban, ela não foi criada de uma forma pra... Não teve carinho, não teve criação, assim, aquela coisa mais afetiva. Ela não teve nenhum tipo de criação afetiva, criação emocional, nada disso. Então a primeira pessoa que deu isso pra ela foi a Clara, e ela meio que já tinha essa... Ela é uma pessoa lésbica, então ela meio que já apaixonou ali, virou boiola pela Clara. Só que, eu fiquei muito triste, porque realmente ela tem essa carga muito forte de religião. Então, pra ela, tem que servir, eu tenho que abdicar de toda a minha vida pra cuidar da minha mãe, ainda vou tratar ela meio mal, porque realmente eu não queria estar aqui, porque, né, pelo amor de Deus, você não tem que ser punida, e é realmente uma coisa muito complicada, assim, né, cuidar de um parente enfermo e tal, e ela viveu a vida inteira dela meio abdicada, e ela pôde cuidar da Clara, e cuidou da Clara até a boneca, até o momento que o Esteban, né, foi lá e falou, não, acho que não tá legal assim, não. A parte que ela foi confessar pro padre, esse padre também é um pouco tarado, né? Fiquei pensando, conta os detalhes. Eu tava ali, né? Um podcast pornô ali pro cara. E eu fiquei com dó, realmente, o jeito que ela terminou, assim. Será que a Clara poderia ter tido contato com ela? Tentou ter contato, mas a Ferulano realmente não quis ter contato, porque eu acho que ela meio que internalizou a culpa. E, o jeito que ela terminou, fiquei muito triste. E é um contraponto com o Jean. O Jean, sei lá como é que fala o Jean lá, o Jean. Que, né, casou com a Blanca. E ele não teve nenhuma relação sexual com a Blanca. Desde o começo ele estava interessado em ter dinheiro. A gente sabe que ele veio da Europa, ele era um conde francês. E ele veio, e ele não fala da família dele, não fala de nada, não fala o que aconteceu. E meio que dá a entender, minha interpretação, que ele era um homem homossexual. E aconteceu alguma coisa na família dele que eles meio que, vai embora daqui, a gente não quer você aqui. Então ele foi embora o máximo que ele pôde, não tocou nenhum ponto na família dele, no que aconteceu antes até ele chegar ali. Ele quis dinheiro, porque provavelmente ele foi deserdado também. Então ele quis dinheiro, conseguiu casar com a Blanca, e ele foi pro mais longe possível, realmente não teve relação sexual com a Blanca já tava grávida também, ela não queria nada com ele. Na minha interpretação, ele tava no deserto do Atacama, explorando as coisas ali, realmente pegando os artefatos históricos e mandando tudo pra Europa, né? Colonização fudendo ali. E ele encontrou os parceiros sexuais dele ali. Então, assim, ele fazia algumas coisas porque ele não tinha limite, não tinha que... A mesma coisa do Esteban quando chegou nas Três Marias, que não tinha ninguém, não tinha polícia pra prender o cara, então o cara podia fazer o que queria, podia estuprar quem quisesse, podia fazer o que quisesse, que não tinha ninguém pra deter ele. Então essa falta de limites, essa falta de consequências, fez o Esteban virar mais suportável possível. Mas o Jean se encontrou ali e, né, tava mantendo relações sexuais com a galera. No meu grupo de leitura, as pessoas ficaram pensando assim, será que ele tava fazendo zoofilia? Entendi que ele realmente tava ali naquele quarto fechado, tendo relações sexuais com todas as pessoas que trabalhavam ali na casa, que eram pessoas bem humildes, pessoas assim que ele encontrou, e realmente, né, ele chegou ali naquele lugar que não tinha nada, ele começou a trazer com dinheiro, né, começou a trazer um monte de coisa da Europa, fez aquele palacete, aquele monte de coisa super, super chique, super, nossa, cheio dos negócios, tentou educar os selvagens ali, e manteve relações sexuais com os funcionários. Então, depois que a Blanca descobriu e foi embora, ele também não tava nem aí, porque ele só queria o dinheiro mesmo. E a parte, assim, uma das partes mais complicadas, assim, foi realmente o final, que eu peguei spoiler, né? Que foi a ditadura. Então, eu já sabia que realmente a maioria dos países da América Latina passaram por uma ditadura, porque realmente a gente é um país muito novo e a gente foi colonizado de uma forma completamente diferente dos Estados Unidos, então a gente foi explorado pra caralho. Os Estados Unidos foi colonizado, e mesmo assim, naquela época mais ou menos da Guerra Fria, onde que a gente começou a ter as ditaduras aqui na América do Sul, os Estados Unidos estavam meio que brigando lá em cima, e tentando realmente fazer a gente aqui não ter nenhum tipo de líder governamental de esquerda, né, porque podia flertar com o socialismo. E deu no que deu. E o Esteban, mimado do jeito que ele era, tudo que ele acreditou e que era isso, porque ele era o Deus soberano, né? Os coitados dos empregados lá eram crianças. Ele fala muito que os empregados eram crianças e que, nossa, eles são os próprios coitados que não conseguem fazer nada, porque isso aqui tá no lixo. É a mesma visão de escravidão, gente, porque o que o cara do escravo achava? Que ele era melhor que as pessoas escravizadas e que ele podia falar o que ele queria, porque ele era melhor, porque ele conseguia os conhecimentos, e que as pessoas escravizadas não teriam conhecimento e não teriam capacidade de aprender e de tocar a própria vida sozinho, porque eram pessoas selvagens e tal. Foi realmente muito triste o jeito que aconteceu. Quem teve essa visão mais diferente foi a Alba, que tava contando a história toda.
Uma coisa muito que eu senti muito bem nesse livro foi esse viés de esquerda das pessoas que estavam falando. Mas é um viés de esquerda que, assim, viés de esquerda de lutas de classe, não necessariamente viés de esquerda de pautas mais realmente arraigadas feministas. Então, ou essas outras lutas que envolvem realmente as lutas da esquerda. Mas, por exemplo, a mãe da Clara era uma sufragista, uma das feministas que lutavam por direitos. E eu achei muito interessante o detalhe que ela falava que realmente o feminismo sem luta de classes, o que é, entendeu? Porque a mãe da Clara, que era uma mulher de poder, tava lá fazendo seus discursos de mulher livre para as mulheres pobres que realmente falava assim, essa mulher falando essas coisas, eu chegar na minha casa e falar isso, meu marido vai me descer o cacete e não vai ser muito bom, né? Porque eu também tenho que trabalhar pra ter dinheiro e cuidar das minhas crianças e cuidar da casa, não sei o quê. Então eu dei esse recorte interessante. E uma coisa muito bacana que a Clara fala, que é na página 144, que ela tá com a Blanca meio que fazendo doações pras pessoas carentes ali. E ela fala o seguinte: isso serve para nos tranquilizar a consciência, filha. Isso, no caso, é dar presentes para as pessoas mais humildes, para as pessoas pobres. Então, essa caridade serve apenas para tranquilizar a consciência dos ricos. Eu achei isso muito interessante. Mas não ajuda os pobres. Eles não precisam de caridade, mas sim de justiça. Que traz esse ponto muito interessante que eu já vi muita gente falando, principalmente essa coisa de, vamos ajudar as crianças da África. Um negócio assim, sabe? Essa pauta de Salvador, vamos salvar essas pessoas. Que, assim, essa coisa de caridade, às vezes você tem que ver que as pessoas meio que querem estar nesse poder de fazer caridade pros outros, que elas querem realmente estar superior. Não é aquela coisa de eu quero realmente mudar o sistema inteiro pra fazer as pessoas não precisarem ter caridade. Elas realmente terem trabalho pra as pessoas terem oportunidades pra não precisar de caridade. Então eu achei muito interessante essa coisa. E no final, quando a gente já tá nessa parte de ditadura, eu acho muito interessante que o Esteban e toda a classe, a elite tava nessa ponta de direita, tava realmente achando que eles iam ficar tudo bem com a ditadura, porque eles eram ricos e que eles só queriam que tirasse esse presidente de esquerda que foi eleito democraticamente. Então, pra eles era melhor uma ditadura, que eles não conheciam ditadura, eles não sabiam o que era uma ditadura, do que ter um presidente de esquerda. Então, eles fundaram o país, que pra eles estava melhor do que ter um presidente de esquerda. Então, eles eram esses inimigos do marxismo, inimigos do comunismo, que o comunismo queria matar as crianças. E, um governo de esquerda eleito democraticamente não é a mesma coisa do que uma coisa socialista, entendeu? Um golpe de Estado socialista, não é a mesma coisa. Então o Esteban meio que falando que ele, quando começou a ditadura, ele meio que ficou assim, né? Falando, o que é isso? Mas já vai voltar ao normal, e não voltou ao normal. Matou o filho dele, quase matou a neta dele, que era a única coisa que importava pra ele, e mais um monte de gente. Então ele falando assim, que tinha essa ameaça comunista que realmente não existia, de golpe comunista, como se o cara já tá no poder, ele não vai fazer o golpe contra o próprio Estado. E assim, no final realmente todo mundo era comunista, os padres que ajudavam as pessoas que realmente não tinham mais o que comer, não tinha nada, era tudo comunista. E ele falava realmente que é uma situação temporária, assim os militares puserem a ordem no caos em que o marxismo deixou o país, o problema está resolvido. O caos, na verdade, foi feito pela galera elite que não quiseram o presidente. Então, eles boicotaram completamente o país, não deixando ter suprimentos para as pessoas. Então, mano, olha a situação do negócio. Realmente, coisas que realmente a gente, né, o Brasil, né, já passamos por uma ditadura também, né, que vai pôr ordem no país, né, e... Nossa, é muito triste. Então, mano, olha a situação dessa elite que preferiu o golpe militar e ainda financiou completamente esse golpe militar e dava dinheiro completamente pro governo, e depois eles viram que realmente, né, só que depois pra eles verem que o negócio tava pegando fogo. Então assim, pra classe dos ricos conseguir perceber que tava tendo uma bosta, que tinha tomado uma atitude completamente equivocada, que tava tudo zoado porque tava cagado com tudo, a galera pobre já tava lá se fudendo fazia há quanto tempo. Só que assim, uma coisa que eu não gostei foi no finalzinho, foi nas últimas palavras da Blanca, que a gente descobre que é a Blanca que narrando a história inteira. É como ela fala das coisas que aconteceram. Porque quando ela tava sendo torturada, ela foi estuprada também, né? Foi violada, etc. Só que assim, ela foi violada meio que pelo primo dela. Uma coisa assim, né? Porque eu fiquei nessa... Como o livro realmente se fecha, ele é muito circular nisso. Vai contar a história dessa família que vai se fechando. Então, meio que foi o neto do Esteban que estuprou a neta dele. Então, eles eram meio que primos, né? Um negócio assim, foi bem esquisito. E no final eu entendi que ela tava grávida, talvez dele, talvez do outro, mas eu achei que era dele mesmo, porque ficou bem essa coisa de... A história tem muito essa coisa de linguagem sanguínea, essa coisa assim, sabe? Então teve sangue do Esteban, teve sangue do Pedro, não sei das quantas. E no final eu achei essa parte muito ruim, eu vou ler pra vocês e a gente vai discutir. Desconfio de que tudo que aconteceu não seja fortuito, mas que corresponda a um destino traçado antes de meu nascimento. E que Esteban Garcia seja parte desse desenho.
Então ela tá falando dela ter sido torturada pelo cara que era o neto do vô dela. Então ela foi estuprada pelo neto do vô dela, que inclusive é uma coisa meio que de consequências. O livro inteiro é uma consequência, então as coisas que o Estevão vai fazendo vai ter muitas consequências no depois. Então o menino que nasceu depois do estupro que ele fez vai estuprar e torturar a neta dele, que é a pessoa que ele mais gostava, que é a pessoa que ele mais teve carinho, foi feliz junto. Então ele fala assim, é um traço rude e torcido, mas nenhuma pensadela é inútil. No dia que meu avô derrubou a sua avó, no dia que Estevão estuprou a Pancha, nas margens do rio acrescentou outro degrau, uma cadeia de fatos que deveriam ser cumpridos. Depois, o neto da mulher violada repete o gesto com a neta do violador. E dentro de 40 anos, talvez o meu neto derrube a neta dele entre as matas do rio, e assim pelos séculos vindouros, numa história infundável de dor, sangue e amor. Eu achei muito problemático essa última fala, essas coisas assim, porque deu a entender que, assim, é isso mesmo, os homens vão estuprar as mulheres por vingança, porque é assim que se faz vingança. E assim, isso não é, nem chega perto de justiça, isso é tipo uma vingança bem conturbada, porque que justiça que é essa? Parece aquela coisa que eu já tinha lido uma vez no livro sobre a Índia, que tipo assim, o cara faz uma coisa ruim, a gente vai estuprar a mãe e a irmã dele. Tipo, não é essa a ideia. Eu acho que o mais importante da gente estudar a história e você ver o que aconteceu desde o começo. Então a Alba tá vendo tudo que aconteceu na família dela, ela pôr um ponto final nessa história de violência. Então, tipo assim, não é justo. O que eu tenho que ver com os crimes do meu avô? Ele que tem que cumprir os crimes dele, ele tem que pagar os crimes que ele fez, sabe? Não é eu aqui, nada a ver. Ela teria que meio que encarar isso e falar, mano, a gente teve essa coisa de violência, mas vai parar por aqui. Eu não quero ensinar meu filho a pagar violência com violência, porque não é assim que se faz, a gente vai realmente... Então, assim, talvez, nossa, que legal, talvez o meu neto vai estuprar, não sei o que. Não, cara, não é assim, Então, assim, eu acho que é realmente importante a gente conhecer as histórias, a gente não cometer os mesmos erros e a gente começar a não realmente fazer as mesmas coisas de novo. Apesar de, tipo, dar a entender que a história é circular, a gente não precisa seguir o mesmo caminho, a gente não precisa fazer as mesmas coisas pra ter esses mesmos resultados bosta. Nós somos animais racionais que a gente pode aprender, a gente pode evoluir pra fazer uma sociedade mais justa. Então, assim, não é assim que se pensa, pelo amor de Deus. Então, as únicas críticas, assim, que eu vejo, algumas vezes que a Alba contou a história meio que dessa romantizada. Então, assim, estupro não é amor, é violência, e deve ser encarado como violência, e tem essas coisas obscuras que ficam ali nessa história, porque realmente é narrada a perspectiva de alguém. No finalzinho foi bem difícil mesmo. E só que mesmo assim ainda tava contando da família, porque era ainda o neto torturando a neta, entende? Era duas pessoas da mesma linhagem consanguínea, e um meio que extravasando ali o que ele passou na infância, que ele era pobre, ele viu o Esteban que não dava nada pra ele era tipo neto do cara, e o cara meio que cagou pra ele, porque ele estuprou tanta gente que ele não sabe nem que filho que ele teve. Então, foi realmente essas consequências meio que da família, esses meio que drama familiar. Mas a gente tem que ler realmente, tudo que a gente lê, a gente tem que ter uma crítica, a gente tem que ter um senso crítico, né, na hora que a gente for ler. E essas foram as minhas impressões. Tem gente que gosta muito do livro, tem gente que tem essa visão mais romantizada. E assim, se fosse escrito hoje esse livro, ele seria escrito de outra maneira, eu acho. Ele teria tido essa delicadeza, principalmente com a desigualdade de gênero, essa questão da homofobia, da LGBTfobia também. Então, teria essas outras pautas, né, que hoje a gente tem, mas antigamente não tinha. Até tinha, né, mas assim, não era uma coisa tão de conhecimento popular. Então, todo mundo tinha mais acesso, porque, né, hoje a gente tem internet, a gente discute mais as coisas. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir esse vídeo, por ter... Nossa, eu sei que resenha flop, é perigoso esse vídeo, flop pra caralho. Mas eu precisava conversar com vocês e eu queria sentar e gravar uma resenha. Então é isso, muito, muito obrigada de verdade por você estar aqui. Sério, obrigada mesmo, porque... às vezes eu fico morrendo de medo de gravar resenha porque flopa pra caralho. E, nossa, o algoritmo do YouTube fica muito puto comigo. Mas muito obrigada por você estar aqui, de verdade mesmo, por ter essa conversa e me ouvido, etc. Então eu quero ver você também. Não esquece de deixar um comentário ali. Então é isso, gente. Brigadão mesmo. Beijo pra vocês. Se cuidem. E até o vídeo que vem.